Que a graça do Senhor Deus seja com toda a igreja. Amém. Estamos expondo as cartas às igrejas do Apocalipse e hoje chegamos na igreja número 6, a igreja de Filadélfia. Nós vamos pedir que os irmãos leiam conosco Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Esta carta, diretamente da boca do Senhor para a igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos teus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança? Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo Pai, mais uma vez, teu povo, Senhor, com gratidão se reúne na tua presença para te adorar, para exaltar o teu nome, ó Pai, para ouvir a tua palavra e para, Senhor, contemplando a tua palavra, procurar viver de maneira que te agrada dentro da tua vontade. Queremos para ti, para nós, ó Deus, a tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente em tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Carta à igreja em Filadélfia. A palavra Filadélfia, meus irmãos, é a junção de duas palavras gregas, Filós e Delfós, Filadélfia. E essas palavras significam amor entre irmãos. Filós, amor, Delfos, irmãos. Então, é uma cidade nesse nome, amor entre irmãos. Essa cidade, Filadélfia, recebeu esse nome porque quem organizou essa cidade tinha um carinho muito especial pelo seu irmão. Era um grande imperador da época, e ele então, para homenagear o irmão que ele amava, ele colocou o nome dessa cidade, Irmão Amado, ou Filadélfia. Sem dúvida, meus irmãos, o amor fraternal, o amor entre irmãos, é uma das grandes características da igreja. A igreja deve demonstrar e viver o amor entre os irmãos, entre o povo de Deus. E todos devemos nos empenhar para isso. O amor é um sentimento, é uma resolução. Nós não amamos de modo natural, mas devemos decidir amar. Amar é uma decisão que se toma. Devemos amar a igreja, os irmãos, e até os inimigos devem ser alvo do nosso amor. De fato, devemos amar todas as pessoas. Todos devem se empenhar para isso, se esforçar para
perfeição. Somos instruídos a amar uns aos outros por Deus. Quando lemos em 1 João capítulo 4, aqui perto do Apocalipse, em 1 João capítulo 4, no verso 19, nós podemos ler as palavras: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então nós amamos a Deus, amamos os irmãos porque Deus foi o primeiro a nos amar. Então Deus Pai nos incita ao amor fraternal, ao amor a Ele. Somos também incitados por Jesus Cristo, quando Ele diz que devemos amar todos e pelo próprio Espírito Santo. Mas não basta amar os irmãos, não basta nos amar uns aos outros, devemos também amar o mundo perdido, amar as pessoas que estão indo para o caminho da perdição e buscá-los em amor para a salvação. Amar o mundo dessa maneira é legítimo. Não amar o mundo como ele é, amar o sistema do mundo, mas as pessoas perdidas devem ser o alvo do nosso amor e da nossa oração e do nosso trabalho para Deus. Fazer todo o empenho para alcançar pessoas para o reino de Deus. A igreja de Filadélfia tinha uma visão missionária muito grande. Era uma igreja missionária. E eles almejavam alcançar os perdidos de todo o mundo. Deus colocou diante daquela igreja uma porta aberta. Essa expressão porta aberta se tornou uma expressão muito comum nos seminários e também no meio teológico. Quando o missionário pretende construir um trabalho, começar um trabalho, geralmente ele diz: sinto que Deus está abrindo as portas, sei que Deus está abrindo as portas, eu vi portas abertas. Então essa expressão se tornou uma expressão clássica no meio do povo de Deus. Quando Deus abre as portas, devemos chegar lá com a palavra de Deus. Ainda essa semana, falando com o pastor Evas, ele disse: Orivaldo, eu penso que Deus está abrindo portas em Brasília. E falou: ora por isso. Deus está abrindo muitas portas em Brasília. O pastor Evas falou, nos incentivando a considerar ir para Brasília. A cidade de Filadélfia ficava em um lugar muito estratégico na atual Turquia. Era uma rota principal dos correios romanos. Os romanos inauguraram o correio mais eficaz e mais rápido da época. Então as notícias chegavam por meio de mensageiros. E a maneira mais rápida de levar uma mensagem era o sistema romano, que consistia, meus irmãos, em cavaleiros muito bem treinados, em cavalos muito bem preparados. Então, quando alguém queria enviar uma carta a alguém, o cavaleiro montava nesse cavalo e corria a maior velocidade possível, e ele então, o cavalo ia toda, até que uma determinada situação o cavalo parava e já tinha outro cavalo preparado, pegava aquela carta e começava a mesma evolução. Então esse era o método mais veloz e mais eficaz de trazer e levar notícias. O correio romano, através de cavalos e cavaleiros. A cidade de Filadélfia era um posto de correios. Era lá que os cavalos descansavam e era lá que as encomendas eram mandadas para ser distribuídas por todo o império. Então tinha uma importância muito grande. Foi chamada de Portal do Oriente. O nome dessa cidade também era Portal do Oriente, devido a essa condição de ser uma cidade extremamente estratégica na condução das cartas, das encomendas, das notícias. Também era uma cidade conhecida como uma pequena Atenas. É uma cidade muito bela, muito bem construída, muito rica. E também havia naquela cidade, talvez a cidade do tamanho de Belém, acho menor que Belém, no Pará, mas uma cidade que tinha uma quantidade enorme de templos. Havia muito templo nessa cidade, templo dos deuses.
existe uma falha geológica que passa ali na Turquia, e a cidade de Filadélfia está construída bem em cima. E de vez em quando havia terremotos devido a essa falha. Um desses terremotos, 17 antes de Cristo nascer, destruiu totalmente a cidade, que foi construída 112 anos depois. Quando essa carta foi escrita, a cidade já estava reconstruída há 112 anos, nesse grande terremoto que não ficou uma casa em pé, nesse terremoto em 17 antes de Cristo nascer. Mas quando João escreve essa carta, a cidade já está reconstruída, já há uma igreja lá, e João escreve esta carta. Então são detalhes que devemos perceber. Eu chamo a tua atenção para isso. Filadélfia era uma cidade que tinha muitos terremotos. O perigo da terra tremer era iminente. E a qualquer momento, somente as construções bem edificadas, bem colunadas, bem fundamentadas, resistiriam ao terremoto iminente. Guarda bem isso, que vai ser importante no decorrer da nossa exposição aqui. Mas nós vamos para a carta em si, e ele diz então, em Apocalipse capítulo 3, a igreja em Filadélfia, conheço, no verso 3, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e ninguém fechará, e que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Então Jesus apresenta-se assim àquela igreja. No verso seguinte, conheço as obras, Apocalipse capítulo 4, verso 7. 3, 7, desculpa. 3, 7. Volta um pouco. Verso 7. Ok. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus apresenta-se dessa maneira a essa igreja. Santo equivale a dizer que ele é Deus, o Deus justo, o Deus fiel, o Deus santo em caráter, em suas palavras, em suas ações e em seus propósitos. Tudo que Deus faz, tudo que Deus planeja, tudo que Deus é dentro de uma santidade infalível. Deus é santo sempre. Deus é bom sempre. Deus é fiel sempre. Ele nunca muda em suas características de fidelidade, de bondade, nos seus atributos pessoais e nos seus atributos de poder. Deus sempre é todo-poderoso, sempre é todo onipresente, onisciente, como Deus sempre é todo santo e todo fiel. Então diz: eu sou o Deus santo, eu sou o santo. Como aquele que é santo, Deus é separado. Deus é totalmente separado, de modo total e absoluto, de toda a criação. Deus é superior às coisas que Ele criou. Observa que todos os deuses desses povos são criados, são feituras de mãos humanas, mas Deus, Ele é totalmente separado, Ele é totalmente santo de tudo que há, de toda a matéria que há. Então Ele é o Deus separado, o Deus único. O nosso Deus não tem comparação nem equivalência. Nada se compara a Ele. Quem estava aqui no último dia desse ano, nosso culto de passagem de ano, lembra que nós pregamos aqui, Isaías capítulo 40, e Deus se apresenta ali como um Deus todo-poderoso, aquele Deus que pega toda a água do mar em suas mãos, que pega toda a areia que há na terra e faz um pozinho aqui na ponta do dedo, que não há Deus igual a Ele, que não há nada comparável a Ele, os deuses são nada perto
o nosso Deus é santo e totalmente inalcançável. Seus pensamentos não podem ser determinados pela mente humana, nem compreendidos muitas vezes, mas devemos aceitar. Ele é um Deus santo. E por que Deus se apresenta assim à igreja em Filadélfia? Porque muitas vezes, meus irmãos, o crente não compreende as coisas. Nós somos tardios em compreender e temos dificuldade em obedecer. E nós não compreendemos como é que o crente pode passar a situação de tribulação, de dificuldade, às vezes fome, nudez, perigo, espada. Mas eu não sou crente, eu não sou filho do Deus Altíssimo, eu não sou filho daquele que tudo pode. Meus irmãos, Deus nunca prometeu livrar o crente das dificuldades da vida. Deus prometeu estar conosco lá. Deus prometeu nos abençoar, nos fortalecer, mas Deus nunca disse para nenhum crente que ele não passaria por tribulação ou sofrimento, ou teria que decidir as coisas. Deus nunca prometeu que a vida cristã seria uma vida sem dificuldades. Ele morreu numa cruz. Pedro morreu crucificado. Paulo morreu decapitado. E todos os discípulos de Jesus Cristo tiveram morte atroz. Muitos dos servos de Deus no passado tiveram morte atroz também. Nem por isso deixaram de confessar, deixaram de proclamar que Deus é sábio, santo, justo e bom. A igreja de Filadélfia passava por dificuldades, pressões, tribulações, mas Deus diz: ei, eu sou Deus santo. Eu sei exatamente o que está acontecendo e vocês podem compreender. Eu sou o Deus sábio e santo. Quando pela tribulação, quando pela dificuldade, quando você não compreendeu o que está acontecendo, lembra que Deus é um Deus santo. Ele sabe. Muitas vezes não compreendemos, mas Deus compreende, sabe, está atento. E de alguma maneira Ele vai transformar aquilo para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam, se unem para o bem daqueles que amam a Deus, os são chamados segundo o seu propósito. Diz: eu sou Deus santo. Compartilha a sua natureza conosco. Ele é totalmente livre do pecado e totalmente puro. E é nesse nível de Deus que nós devemos buscar para a nossa vida. Jesus também apresenta-se como verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele age dentro de uma verdade lógica, absoluta. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você pode acreditar na palavra de Deus. Você pode acreditar na revelação de Deus. Você pode acreditar no Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Deus onde a verdade habita. Jesus não pregava a verdade. Jesus não ensinava a verdade. Ele é a verdade. Jesus não ensinava sobre o caminho para ir ao céu. Jesus é o próprio caminho que vai ao céu. Jesus não pregava sobre uma vida fictícia ou uma vida relativa. Ele é a vida. Então Jesus, Ele é o Deus verdadeiro, digno de toda confiança, de todo louvor, de toda abnegação da sua igreja. Jesus é o Deus verdadeiro. Talvez dizendo isso em Filadélfia, porque eu já disse no passado aqui, anterior aqui, que aquela cidade era cheia de templos. Havia muitas construções, havia deuses de montão. Mas eu disse: eu sou o Deus santo e o Deus verdadeiro. Para os que habitavam naquela cidade, só havia uma verdade: Jesus Cristo. Ele é o Deus Criador, Deus originador da vida. Sem Ele, nada do que existe existiria. Ele é genuíno em comparação com todos os deuses criados pela imaginação, pelas mãos humanas. Naqueles dias,
como em toda a história humana, desde os primórdios, o templo aí existiam muitos ídolos. E o ídolo principal lá naquela cidade era uma deusa. Eu acho interessante, meus irmãos, estudando a Bíblia, tanto no contexto do Velho Testamento quanto no Novo, como o mundo tenta empurrar uma figura feminina no imaginário religioso. Sempre assim. E hoje não é diferente. Sempre o mundo tenta empurrar uma figura feminina, uma figura de mãe do céu, rainha do céu e coisas semelhantes. Em quase todas as denominações heréticas antibíblicas existe a figura de uma mulher, uma deusa, uma rainha, uma mãe do céu. Foi assim no passado e tem sido assim em nossos dias. Infelizmente, as pessoas que não conhecem Deus estão abertas para todo e qualquer desvio doutrinário, desvio bíblico. É bom lembrar, meus irmãos, que Jesus é o verdadeiro Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há salvação em absolutamente ninguém. E Ele então apresenta isso aqui: eu sou o Deus verdadeiro, o Deus santo, e Ele conclui: eu tenho a chave de Davi. O que eu fecho, ninguém abre, e o que eu abro, ninguém pode fechar. O que quer dizer isso, então? Como os leitores ouviram isso, compreenderam? Como nós devemos compreender essa expressão, eu tenho a chave de Davi? Cristo e somente Ele tem autoridade soberana para controlar a entrada no reino de Deus. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave. O que eu abro está aberto, o que eu fecho está fechado. Então Jesus é o único ser, é o único Deus que existe capaz de delegar a possibilidade do céu ou do inferno. Todos que estão no céu irão para o céu. Irão porque Jesus é a porta. Jesus é aquele que abre a porta para o salvo. Todos que vão para o inferno irão porque Jesus abrirá a porta do inferno para essas pessoas. Eu tenho a chave. Gostaria de ler com vocês, meus irmãos, dois textos sobre isso para tirar a nossa dúvida em relação a qualquer outra coisa. Quero convidá-los para ler Apocalipse 3 e 7. Só voltar um pouquinho, mas eu quero que o irmão coloque. Desculpa. Isaías 22, 23. 22. Isaías 22, 22. Nós vamos ler ali. Porém, sobre o ombro dele, é uma profecia acerca de Jesus Cristo. Porém, sobre o ombro dele, a chave da casa de Davi, e abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Jesus está repetindo aqui no Apocalipse que o profeta Isaías falou dele em 700 anos antes de Cristo nascer. Ele é o responsável pela salvação. É assim que ele é visto. E também quero ler com os irmãos João 14,6. João 14,6. Conhecido entre nós, e que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele tem toda a autoridade para salvar e para permitir a condenação. Jesus ele tem a chave. Ele tem a chave. Então ninguém pode almejar o céu a não ser por Jesus Cristo. No verso seguinte, no verso 8, Apocalipse 3:8, nós estamos desenvolvendo esse texto. Ele diz então: eis que tem
posto como prerrogativo da igreja pregar o evangelho para a salvação. A igreja do Senhor Jesus é a instituição, a agência que deve pregar a salvação. Não há outro meio, não há outra maneira do mundo conhecer a verdade a não ser através do trabalho missionário da igreja. O Estado não vai pregar a salvação. A prefeitura não vai pregar a salvação. As escolas não vão pregar a salvação. Os clubes sociais, os clubes de futebol, você não vai encontrar uma mensagem salvífica em nenhum lugar do mundo. Só na igreja do Senhor Jesus Cristo é apresentado o reino de Deus, a salvação do homem. Se a igreja se calar, se a igreja deixar de existir, não há mais como o homem ouvir a verdade que liberta. A igreja é tão perseguida por causa disso, porque uma agência divina é uma luz, a única luz no mundo a iluminar as trevas da incredulidade. A igreja é a única opção que o mundo tem para ouvir de Deus. O crente é a única opção que o mundo tem para ver Deus em ação e para ouvir de Deus. Então, Jesus disse: eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta, oportunidade para realizar o serviço de Deus. Só a igreja, meus irmãos, tem essa autoridade para realizar a obra de Deus, os desígnios de Deus. Nós somos pessoas que Deus espera. Deus espera em nós. Deus espera a nossa prontidão, o nosso coração, o nosso envolvimento. Conta-se uma ilustração antiga, eu sempre lembro dela aqui, os mais antigos vão lembrar, os mais novatos só ouvir pela primeira vez, mas conta-se que quando Jesus, é uma ilustração, chegou de volta ao céu depois do seu trabalho salvífico, da sua cruz, ressurreição, então os anjos vieram para consolá-lo, para honrá-lo, glorificá-lo, e alguns perguntaram: Senhor, passaste 33 anos em cima daquela terra, pregando, anunciando, curando, salvando, mas agora estás aqui, em glória. O que será de todo aquele serviço, de toda aquela obra que fizeste? Disse: olha, eu deixei homem lá. Deixei 11 homens preparados, transformados, para pregar ao mundo o que eu fiz, o que eu disse, que ensinei. E se eles falharem? Se esses homens se calarem? Se não anunciarem? Se desistirem da obra? O que será do teu trabalho? Bem, se não falharem, não falarem, se desistirem, tudo o que eu fiz terá sido em vão. Toda a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário é em vão para uma pessoa que vai para o inferno se você não falar para ele. Se você não falar que ele está perdido, que ele está condenado, se ele não souber que você podia ter falado, tudo que ele fez é em vão, ele vai para o inferno. Mas o sangue dele, Deus vai pedir das tuas mãos. Sabia disso, né? Você podia ter falado, mas não ia aceitar. Você devia ter falado. Atender, aceitar é prerrogativa do Espírito Santo. A tua missão é tocar trombeta. A tua missão é avisar. A tua missão é falar, é pregar. Se a pessoa vai crer ou não é outra história. Você não é obrigado a tocar, a salvar ninguém. Mas nós somos intimados, convocados a pregar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, na igreja tem diante dela uma porta aberta. Você tem diante de você a oportunidade de trazer pessoas para o reino. A porta está aberta pela pregação da palavra que você pode trazer a qualquer pessoa. Cristo é o Senhor da ceifa. Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem determina onde
proclamar o Evangelho, para proclamar as verdades. Agora, Filadélfia tinha alguns problemas, algumas desculpas. No verso 9, nós vamos ver então algumas coisas aqui, como ele diz. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses declaro judeus não são, mas mentem, farei com que venham e te honrem, te louvem. Eu estou em outra tradução aqui, às vezes eu tenho quase 7 Bíblias, às vezes eu escrevo de uma Bíblia de outra, mas eu vou sempre olhar para ali, mesmo que o meu texto seja um pouco diferente aqui. Mas Jesus está dizendo que na área missionária há adversários, existem muitos adversários, que você vai encontrar pessoas que vão falar mal, que vão zombar, criticar, humilhar e, se possível, calar a tua voz. Vão tentar te diminuir, não somente o teu testemunho, mas a tua própria fé. Então, sempre tem aqueles que se opõem à verdade. Jesus passou todo o seu ministério com inimigos, opondo-se a ele, atribuindo a ele os milagres ao próprio demônio. Olha, ele faz isso com a autoridade de Beelzebul. Ele só opera milagres porque Satanás é com ele. Ele expulsa demônios no poder do demônio maior. Então você não vai encontrar facilidade em pregando o Evangelho, mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Você precisa pregar o Evangelho, a igreja precisa, porque diante de nós está essa porta aberta. Nós somos salvos, meus irmãos, todos nós aqui, pela persistência, pelo trabalho de pessoas que a gente nem conheceu, pessoas que oraram por nós, pessoas que investiram em nós. Nós somos fruto de investimento. Cada um aqui, Deus investiu pessoas para alcançar você. É o momento de você também investir tempo para alcançar outras pessoas. O importante, meus irmãos, é sempre estar pronto a fazer a vontade de Deus. No verso 10, por favor, nós encontramos ele colocando aqui: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A promessa à igreja de Filadélfia é que eles não passarão pela tribulação. Quando estudamos a questão da tribulação, do arrebatamento, do reino de Deus, há muitos pontos de vista em relação a isso. Há crente que acredita que vai passar todo o tempo na tribulação. Há crente que acredita que vai ficar até o meio da tribulação. E há crente que acredita que antes da tribulação serão arrebatados para os céus. Nós somos pré-tribulacionistas. A Igreja Batista Regular acredita que a igreja será arrebatada antes que comece a tribulação. Antes de começar a tribulação, Jesus vem e arrebata a sua igreja. E uma das bases que nós temos está justamente aqui. Quando ele diz: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação. A palavra guardar ali tem a origem de tirar para fora. Essa palavra é uma palavra pequenina, mas tem um sentido extraordinário na língua original. Significa tirar de um canto e colocar em outro. O que João está dizendo? Na hora da tribulação, na hora da provação que vem sobre o mundo inteiro, eu vou tirar vocês. Eu vou tirar, vou sacar vocês, para que vocês não passem por isso. Vocês não precisem passar por isso. Acho que o Ageu era pequenino, a gente andando ali, e o Ageu não gostava de andar, não. Só queria estar no colo, só sempre foi pesado. Eu não aguentava, né? A Ângela vinha com a Esther, e o Ageu ficou de para mim: pai, colo. Minha coluna nunca foi boa para carregar peso. O Ageu era bem pesadinho.
cheguei na igreja andando, ele chorando, não queria vir. E passando daqui, perto daquela casa, um cachorro enorme botou em cima da família pastoral. É um agente satanás, né? Só podia ser. O cachorro não pensou que nada. Antes se agarrou com a Esther, virou assim de costas. E o Agil disse: Agil, não tem jeito não, eu vou né? Eu peguei o Agil, agarrei assim no meu colo, agarrei dele aqui para tirar ele daquela tribulação, para tirar daquele perigo. Eu me lembro justamente isso quando eu leio esse texto. Eu vou tirar você. Quando a tribulação vier, quando o perigo vier, você não ficará na terra. Você vai. Ele vinha andando lá para cá. Mas na hora que aquele cachorro apareceu, ele não ficou. Ele ia deixar meu filho ser mordido por um cachorro. E eu tirei ele. A Ângela tirou o Esther, eu tirei ele. Então eles estavam fora de todo e qualquer perigo, longe da terra, e aquele cachorro não podia alcançá-los. É exatamente isso aqui. Para você que é fiel, meu irmão, você que guarda a palavra, você que acredita em Deus, que faz a vontade de Deus nessa vida, Ele vai tirar você, Ele vai te arrebatar, Ele não vai permitir que o mal venha sobre a tua vida, que o anticristo tenha poder na tua vida, que o falso profeta tenha poder na tua vida. Eu vou tirar, foi a promessa que Ele fez à igreja fiel de Filadélfia. Eu vou tirar você, vou te guardar na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro será atingido por uma tribulação tremenda, terrível. O mundo inteiro. Mas a igreja fiel, o crente fiel, não passará, porque Deus está dizendo: eu vou livrar vocês da hora da provação, que veio para experimentar, para punir os que habitam sobre a terra. Já chegando no final dessa carta, verso 11, então, Jesus faz uma colocação muito, muito bela que eu quero passar para vocês. Venho sem demora. Jesus pode voltar até hoje para nós. Venho sem demora. O crente deve estar sempre atento, vigilante. Pode demorar muito, mas pode ser hoje ainda. Venho sem demora. Conserva o que você tem. Entristece muito, meus irmãos, ver a atitude de muitos crentes que se cansam, se fatigam. Já não sei não se eu vou continuar servindo a Deus ali, se eu vou continuar indo para ali. A Bíblia diz que conserva, olha, aumenta o nível de trabalho, aumenta o nível de fé, aumenta o nível de fidelidade. Não desiste, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva a tua fidelidade, conserva o teu trabalho, conserva a tua alegria cristã. Não deixa que as tribulações, as perseguições do dia a dia mostrar a você um ânimo e o teu amor não possa esfriar, meu irmão. Nós estamos caminhando, está tão perto. Está tão perto. Porque justamente depois de caminhar, já caminhamos, de passar o que nós já passamos, por que desistir agora? Quando está tão perto, a coroa se aproxima, o dia da vitória se aproxima. Eu digo a vocês, irmãos, a vinda de Jesus Cristo está muito, muito patente aos olhos de quem está atento às coisas. O anticristo está bem aí, e o falso profeta também. O falso profeta, para mim, já está falando já. E o anticristo ainda tem uma certa dúvida. Mas está bem pertinho. O mundo está preparando já esses homens, os homens do futuro. Então está perto, a nossa redenção se aproxima. Conserva o que você tem. Fica firme, aguardando, meditando no coração. Estuda, trabalha, vive, casa, faz o que você quiser, mas
a tua coroa, aquilo que é destinado a ti, vai para outro. O crente perde a salvação. A Bíblia está falando de salvação, fala em coroa. Deus tem prometido dar dons para premiar trabalhos, para premiar fidelidade. Há uma coroa para quem ganha almas para o reino de Deus. Você tem alguma coroa de alguém que já ganhou alma para Cristo? Há uma coroa para quem ama a vida de Jesus Cristo. Você ama a vida de Jesus Cristo? Há uma coroa para quem realiza os projetos de Deus. Você tem realizado. Então, que ninguém tome aquilo que devia ser teu. Toma posse, irmãos, dessa coroa. Procura saber, procura se envolver na obra de Deus. Não deixe passar as oportunidades. Não deixe passar as oportunidades de ser bênção. A tribulação virá sobre aquele que não tem Jesus no coração, mas você pode livrar essas pessoas. No verso 12, nós encontramos ao vencedor. Essa palavra sempre é dita ao crente na tribulação, aliás, no arrebatamento vai estar com Jesus. Quem é o vencedor? É o crente na tribulação, vai subir. Eu estava no retiro de jovens lá no Pará, era jovem ainda, na época tinha 19 anos, 18 a 19. Eu já estava no exército nesse tempo. Eu me lembro que eu fui para esse retiro de jovens. E nesse retiro, o pregador estava pregando sobre a volta de Jesus Cristo, arrebatamento e tudo. E ele pregou uma mensagem muito forte naquela noite. O pastor lá, meu amigo, por sinal. E eu fiquei muito impressionado com aquela mensagem, fiquei muito impressionado. E quando eu entrei no exército, eu estava assim meio deslumbrado com as coisas, né? Tinha autoridade, andar com uma pistola aqui. Então, descuidei um pouco de ler a Bíblia, descuidei um pouco, nunca me desviei, mas eu estava meio meia bomba, crente meia bomba. Pouco tempo, um ano talvez, um ano lá. Aquela noite ele pregou tão forte que eu fiquei impressionado com o que ele falou, fiquei com muito medo de ficar. E fui dormir com esse medo. E eu tive um sonho nessa noite. Foi sonho. Conto como sonho. E eu sonhei que Jesus ia voltar naquela noite. E quando eu vi meus irmãos todos sendo arrebatados, voando livremente, e eu senti que eu não estava sendo arrebatado, não. Eu comecei a bater minhas mãos como se fosse uma asa, a tentar voar, né? Quando eu despertei, eu estava batendo na cara de dois colegas deitados no meu braço. Era rede tudo colado na outra, eu acordando, os caras com um tapa na cara assim. Que isso, tá doido, Valdir? Mas, pelo amor de Deus, eu sonhei que eu não ia. Eu sonhei que eu ficava. Eu bem de medo, fui falar com o pastor. Ele não foi só um sonho. Mas de qualquer maneira, tinha veio por orar na tua cabeça. E ele orou e acabou aquele negócio ali mesmo. Mas cuidado. Às vezes a gente pode vacilar, às vezes a gente pode estar longe da verdade. Às vezes nós somos vencedores, nós somos perdedores, estamos perdendo para o diabo, para a luta. Olha, sempre volta, sempre volta. Eu aprendi uma coisa nessa vida, meu Deus. A vida cristã, o eterno voltar para Deus. Nós nunca devemos imaginar que estamos bem sempre. Às vezes é necessário, Senhor, ver se há em mim algum caminho mau. Você já orou assim alguma vez na vida? Vê se há em mim alguma coisa que eu posso até achar bom, mas é mal. Não existe isso. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vida, pelo caminho eterno, certo? Cuidado, para não perder a tua coroa, não perder as tuas bênçãos. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. Portanto, meus irmãos, há promessas grandiosas para o crente fiel,
para a igreja fiel. E essa carta a Filadélfia, ela encerra com esse convite. Toma cuidado com a tua vida. Cresça, mas cresça sempre com Deus no teu coração. Anda pelos caminhos que Deus te conduzir, mas vai com Ele, leva Ele. Que o Senhor possa, de alguma maneira, abençoar cada um aqui, na busca de fazer a sua vontade para a sua honra e glória. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, porque a carta à Igreja Fiel de Filadélfia nos conclama, Senhor, a manter a nossa fidelidade, nosso foco. Uma porta está aberta diante da tua igreja, uma porta aberta diante do teu povo para proclamar e para viver a verdade. Jesus é santo, é verdadeiro, é fiel. Ele tem, ó Deus, só nele a salvação. Ele é a chave que abre, que fecha. Ele salva e a sua pregação condena o incrédulo. Mas que a igreja, Senhor, possa viver a verdade, que possamos ser bênçãos, Senhor, para a tua obra missionária. Nós te louvamos por tudo, por cada um presente aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.